Meus amados irmãos, eu e o pastor Humberto, queremos cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Constitui-se uma alegria para nós estar participando de mais esse culto dos Gideões Missionários, especialmente neste culto de ações de graças nesta segunda-feira. Queremos saudar também aos ouvintes da Rádio Marumbi, o Sistema Yensin de Comunicação, e também aos amados que estão conosco através da Rádio Cultura Filadélfia, para receberem a poderosa palavra de Deus, que vai produzir em vossas vidas uma transformação extraordinária, porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. A nossa gratidão profunda ao pastor Cizino. Estamos aqui, pastor Cizino, para lhe demonstrar que realmente lhe amamos. Queremos dizer aos Gideões Missionários, como diretoria da Associação Missionária Heróis da Fé, que estamos irmanados, pastor Cizino, juntamente com você. Nós viemos aqui porque lhe amamos, para lhes demonstrar nosso respeito, nosso carinho, nosso apreço, e dizer que estamos sempre à disposição para cooperar com você e com esta grandiosa obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Saudamos todos os obreiros, todos os cantores que aqui estão, e é claro que tem uma pergunta em vossos corações: por que pregar em dupla? Por quê? Será que é uma inovação? E o pastor Humberto vai nos dar a primeira resposta sobre isso. A primeira resposta: para que pregar em dupla? Alguém pensa, será que eles querem aparecer, que é para bonito só? Não. Existe um motivo espiritual e nós queremos com isto compartilhar com vocês algumas verdades. A primeira verdade é que Deus quer um trabalho em equipe. O ser humano, o homem, é individualista. E existe no ser humano, no homem natural, um espírito de competição. Mas nós queremos mostrar com isso que a obra de Deus, em primeiro lugar, não é feita com competição, mas é feita com cooperação. Em segundo lugar, nós queremos dizer aos irmãos que decidimos pregar desta forma, porque a glória não pertence a nenhum homem, a nenhum pregador. Não existe estrela, não existe grande pregador. O que existe é servo de Deus, e a glória é para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, aleluia. E em terceiro lugar, o próprio Senhor Jesus nos enviou de 2 a 2. Esta é uma verdade bíblica. A unidade mínima da igreja, o núcleo da igreja, são pelo menos 2 pessoas. E estamos aqui cumprindo a ordem do Senhor Jesus, pregando também de 2 a 2. Glória a Deus. Em quarto lugar, nós queremos dizer aos irmãos que a Bíblia afirma que o testemunho de 2 é verdadeiro. O testemunho de Deus de 2 se confirma. Portanto, esta noite, quando eu e o pastor Humberto aqui dizer que Jesus vai curar, você creia que Jesus está curando no meio do povo. Quando nós falarmos que Jesus vai batizar, você creia que Jesus já vai estar batizando e o nome do Senhor vai estar sendo glorificado. Você pode glorificar a Deus por isto? Aleluia. Meus irmãos, nós queremos compartilhar convosco esta noite uma mensagem conhecida num texto bíblico conhecido como é a Bíblia, e o tema de nossa mensagem se refere às marcas de uma igreja missionária. 8 marcas de uma igreja missionária que quer evangelizar o mundo. E por isso nós lhe convidamos a abrir a Bíblia Sagrada. Quantos têm a sua Bíblia aí, por favor? Quantos estão com a sua Bíblia? No texto que foi a leitura do culto de abertura deste congresso, Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 16, versículos 15 a 18. Por favor, rapidamente manuseie a sua Bíblia e encontre Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18, para esta poderosa leitura da palavra do Senhor. Os irmãos acharam? Podem dizer amém? Podem dizer glória a Deus? Nos diz assim o versículo 15 do capítulo 16 de São Marcos: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão. Glória a Deus, aleluia.
Nós queremos compartilhar esta palavra de Deus com você agora. Nós vamos levar a Deus mais uma palavra de oração. Feche os seus olhos, levante as suas duas mãos para o céu comigo e diga: Senhor Jesus, nós cremos que estes sinais se manifestarão aqui esta noite, neste lugar. Glorifica o teu nome através da tua palavra, e que o teu Espírito Santo possa agir com liberdade. Amém. Os que têm os seus lugares e assentos, por gentileza, queiram tomar. São 8 marcas pelo menos que tem a igreja missionária de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando falamos em igreja missionária, estamos falando em igreja apostólica. Você sabe que na Bíblia não existe a palavra missionário. Se você ler de Gênesis até Apocalipse, você nunca vai encontrar na Bíblia a palavra missionário. E por que não tem essa palavra na Bíblia? Porque o Novo Testamento, ele foi escrito no grego, na língua grega, no grego koiné. E a palavra missionário, ela vem de uma palavra latina, a palavra mito, em latim, significa enviar. Portanto, missionário é sinônimo de apóstolo na Bíblia. Então, quando falamos em igreja missionária, estamos falando na igreja que faz a obra apostólica de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja que envia e a igreja que é enviada. E esta igreja tem pelo menos 8 marcas, tem 8 sinais, tem 8 características. Qual a primeira marca, pastor Luiz Antônio? Meus amados irmãos, a primeira marca de uma igreja missionária está implícita na expressão bíblica que diz assim: ide por todo o mundo. Repita comigo, por favor: ide por todo o mundo. Mais uma vez: ide por todo o mundo. Terceira e última vez: ide por todo o mundo. Nesta expressão da Bíblia está implícita a primeira marca de uma igreja missionária. E qual é esta primeira marca? Uma igreja verdadeiramente missionária é uma igreja sem fronteiras, é uma igreja que tem a visão de Jesus Cristo, é uma igreja que tem a visão do Espírito Santo. Porque fronteiras, meus amados irmãos, não é alguma coisa que está colocada, está revelada na Bíblia Sagrada. Fronteiras são coisas humanas. A única fronteira demarcada na Bíblia é a fronteira de Israel. Uma igreja missionária é uma igreja que tem uma visão mundial, é uma igreja que passa por cima das fronteiras, é uma igreja que derruba as muralhas, é uma igreja que vai além da visão local, é uma igreja com amor pelas almas. O mundo possui mais de 5 bilhões de pessoas, são mais de 7 mil dialetos, são aproximadamente 300 países. Esta noite o Espírito de Deus está aqui neste lugar para lhe dar uma visão mundial de uma igreja sem fronteira, para que você possa avançar e glorificar o nome do Senhor. Quem quer receber esta visão de Deus esta noite, glorifique a Deus. E o pastor Humberto fala-lhes da segunda marca. Glória ao nome do Senhor. A segunda marca de uma igreja verdadeiramente missionária é uma igreja que prega o Evangelho. E eu quero chamar a atenção para os irmãos para a expressão, para o artigo definido o Evangelho. Por que o? Porque existe alguns que estão pregando uma parte do Evangelho. A igreja que crê numa parte não crê na outra. É uma igreja que não tem condições de fazer missão. Falávamos aqui esta tarde como o muçulmano vai aceitar Jesus, como o muçulmano vai deixar o Alcorão, como o muçulmano vai deixar o Maomé. Se você chegar dizendo que a Bíblia é a verdade, mas se você mesmo não crê em toda a Bíblia. Hoje existe uma doutrina chamada bartinianismo, que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas apenas contém a palavra de Deus. Então alguém olha um versículo e diz: bem, isso aqui não é para nós hoje, isso aqui foi somente lá para o tempo dos apóstolos, foi somente lá para o tempo de Paulo. Isso que eu estou lendo aqui não é para obedecer hoje. Estes milagres que eu vejo que aconteciam lá não é para nós hoje. Escute, uma igreja, um crente que crê somente em parte da Bíblia, que crê somente em parte do Evangelho, que prega apenas uma parte do Evangelho, ou prega apenas um Evangelho mistificado, um Evangelho diluído, não tem condições de ser uma igreja missionária. Mas missionária e missionária, igreja viva, que pode conquistar o mundo e fazer o diabo recuar para o lugar que ele tem que ir, é uma igreja que prega e crê em toda a palavra. Quantos creem em toda a palavra de Deus, pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo.
Deus. Aleluia. Em terceiro lugar, a terceira marca de uma igreja missionária, além do evangelho de poder, do evangelho total, é uma igreja livre de qualquer preconceito. Eu lhes levo a leitura bíblica que diz assim: pregai o evangelho a toda criatura. Diga comigo, por favor: a toda criatura. Mais uma vez: a toda criatura. Terceira vez: a toda criatura. Meus amados irmãos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10 e versículo 12 que não há distinção, nem grego, nem judeu, nem bárbaro, nem gentil. Agora diz Paulo aos Efésios: nós somos uma família de Deus, somos comprados e lavados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. As barreiras raciais que existiam, a cruz já derrubou. As barreiras sociais que existiam, o sangue de Jesus derrubou. As barreiras fronteiriças que existiam, o Calvário já desfez esta noite. Agora nós somos um povo só em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e para a glória de Deus Pai. Eu sei que você não está assustado com este método de pregação, mas se você crê que nós somos um só, levante a sua mão para o céu e dê glória a Deus comigo, porque é toda a criatura. Veja bem, nós observamos na Bíblia Sagrada que os judeus chamavam os demais povos de cães, os gregos chamavam os demais povos de bárbaros, e a palavra bárbaro vem do grego barbaro, que quer dizer passarinho. Chamava os povos de pássaros por causa da sua maneira chiada de falar. Os judeus diziam que nós éramos cães e os gregos dizíamos que nós éramos pássaros. Agora, por Jesus Cristo na cruz do Calvário, não tem cão e não tem pássaro, não tem judeu e não tem grego, não tem branco e não tem preto. Para a honra e glória do nome de Jesus, nós somos uma família só, porque as barreiras caíram. Louvado é o nome do Senhor. Quando eu olho para um obreiro de cor mais clara que está aqui sentado neste púlpito esta noite, o filho do pastor Cizino, nós não nos conhecemos muito. Ele é, quem sabe, de origem portuguesa, ele é de cor branca, eu venho da Angola, eu não lhe conheço muito bem, mas quando eu olho nos olhos dele, existe um mistério que nos aproxima. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, porque o sangue de Jesus derrubou todas as barreiras. A igreja é o único lugar onde o negro e o branco vale a mesma coisa, o pobre e o rico vale a mesma coisa, e o nome do Senhor é glorificado. Você pode louvar a Deus por isso, você pode louvar a Deus por isso. Dê um abraço no seu irmão que está à direita e à esquerda agora, e declare o amor de Cristo pela sua vida, porque nós somos um só em Cristo Jesus. Pastor Humberto, glória ao nome do Senhor. Dê liberdade ao Espírito Santo, deixe o Espírito de Deus agir, deixe o Espírito de Deus trabalhar. Receba a unidade, o amor e a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Em quarto lugar, pastor Luiz Antônio, vemos que Jesus falou: quem crer e for batizado. Eu gostaria que você dissesse: for batizado, todos juntos, e for batizado. Mais uma vez, e for batizado. A terceira vez, e for batizado. A quarta vez, e for batizado. Senhoras e senhores, a palavra batismo vem do grego também baptizo, que significa imersão. Não existe o batismo jogando algumas gotinhas de água em cima, mas o batismo, segundo a própria origem da palavra, significa imersão. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6 e versículo 4, ele nos explica o significado do batismo. E ele diz: se nós fomos sepultados com Cristo na sua morte, também teremos a semelhança da sua vida, e assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Aleluia. Para viver em novidade. Aleluia. De vida. Aleluia. Eu vou pegar aqui o cantor Elcio, esse querido irmão ali de Itajaí, aleluia, servo do Senhor. Eu vou pedir que ele faça alguma coisa. Ele vai sentar no chão agora, ele vai sentar no chão, olha só, e ele vai morrer agora. Ele vai estar morto, ele está morto ali. Escute-me aqui uma coisa: ninguém pode ser sepultado se estiver vivo.
Se alguém é sepultado estando vivo, quem o sepulta vai ser preso. É crime sepultar alguém que está vivo. E Deus também não quer sepultar ninguém vivo. Quando Ele fala em batismo, quando Jesus fala que a igreja missionária, a igreja vencedora, a igreja vitoriosa, é uma igreja que crê no batismo, que pratica o batismo, que pratica o sepultamento para o mundo e uma vida nova, novidade de vida com Cristo. Ele está dizendo que primeiro a igreja missionária é uma igreja que morreu para o mundo, é uma igreja que morreu para o pecado e agora vive para Deus. Aqui está o irmão Elcio. Olhe, ele está morto. Vamos supor que o irmão Elcio, vamos supor que ele em vida, ele está morto ali. Vamos supor que ele em vida, ele fosse alguém que gostasse muito de cachaça, e agora ele está ali morto, e chega o seu companheiro de bar, de boteco, e chega para ele e diz assim: Elcio, olha aqui, eu tenho uma cachaça da melhor marca, uma cachaça muito boa, a mais cara que eu comprei no mercado. Eu pergunto, será que ele vai tomar aquele copo de cachaça? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Por quê? Por quê? Por quê? Aleluia. Vamos dizer que o Elcio fosse torcedor de um time muito famoso no Brasil. Vamos pegar lá o time do Rio de Janeiro. Vamos dizer que ele era torcedor do Flamengo, e alguém chegasse para ele e dissesse assim: Elcio, tem uma boa notícia para ti, o Flamengo ganhou o campeonato. Será que ele ia dizer viva o Flamengo? Por quê? Porque está morto. Eu quero dizer uma coisa, a igreja, o crente verdadeiramente missionário, ele tem que estar morto para o mundo, porque quando o diabo vier lhe oferecer os manjares desse mundo, ele vai estar morto. Ele não vive mais para este mundo, mas ele vive para Deus. Por favor, vire para a pessoa que está ao seu lado e pergunte: você está morto para o mundo ou é atraído ainda pelas coisas deste mundo? Obrigado, irmão Elcio. Pergunte para quem está à sua esquerda, pergunte para quem está à sua direita: você está morto para o mundo? Você está morto para o mundo? Quando o diabo lhe oferece alguma coisa, você ainda é atraído ou você já morreu para o mundo? Quantos já morreram para o mundo? Levante a sua mão, dê glória, dê glória, dê glória, aleluia! Permaneça com a sua mão levantada agora, por favor, porque se você já morreu para o mundo, você foi crucificado com Cristo, e a nossa vitória é pela cruz. Dê glória a Deus pela cruz de Jesus agora, dê glória a Deus pela cruz de Jesus agora. O Espírito Santo quer que fiquemos aqui agora, dando glória a Deus pela cruz, toda para o mundo. Eu sinto a glória e a presença do Espírito Santo. É o Evangelho da cruz, é o Evangelho da cruz, é o Evangelho da cruz, o Evangelho da vitória. Dê glória a Deus, porque a cruz é a nossa vitória. Dê glória a Deus, porque pela cruz nós vencemos o mundo. Dê glória a Deus, porque o Espírito Santo revela a graça de Deus na cruz. Aleluia. Pastor Humberto, quem está sentindo a presença de Deus aqui? Quantos estão sentindo a presença de Deus? Será que você não queria fechar os olhos, levantar as mãos para os céus e só falar novas línguas por alguns segundos? Porque o Espírito de Deus me diz que vai começar a operar maravilhas agora no meio desta multidão. Levante as suas mãos para os céus e glorifique a Deus agora. Glorifique a Deus agora. Solte-se agora nas mãos do Espírito, solte-se, fale línguas, receba a vitória da cruz, receba o poder da cruz, receba a autoridade da cruz. Sinta o sangue de Jesus vindo sobre a sua vida outra vez. Sinta o sangue de Jesus vindo sobre a sua vida outra vez. Adore ao Senhor, 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 adore ao Senhor. É a vitória da cruz.
É a vitória da cruz. É a vitória da cruz. É a vitória da cruz. É a vitória da cruz. É a vitória da cruz. A sua vitória está na cruz. Morra com Cristo. Aleluia. Deixa o Espírito de Deus trabalhar. Não limite o Espírito Santo. É dia de festa, de ações de graça. Não limite, não limite, não limite. Não limite, não limite, não limite o Espírito Santo. Aleluia. Meu servo, eu tenho te chamado para louvar o meu nome. Para que ministre o louvor para os meus ministros. Mas eis que hoje eu quero fazer coisa grande na tua vida. Tu tens me perguntado, Senhor, o que falta? Esta noite eu falo contigo, e te darei uma nova visão, e colocarei a minha revelação no teu coração. Não desobedeça, mas cumpra a minha vontade para a tua vida. Assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. É a vitória que vem pela cruz. É a cruz de Cristo a nossa vitória. Meus amados irmãos, em quinto lugar, uma igreja missionária possui esta marca impressionante. É uma igreja que possui o mistério da fé. Diga comigo, por favor. Possui o mistério da fé. Mais uma vez. Possui o mistério da fé. Terceira vez. Possui o mistério da fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que ainda não se manifestaram, porque pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela fé os antigos alcançaram o maior testemunho, e a Bíblia nos diz aqui no versículo 16 por duas vezes: quem crer. A ênfase do cristianismo é quem crer. Se você crê que tem uma chamada missionária, prepare-se, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida a partir de hoje. Você precisa crer, você precisa crer, porque a fé é um mistério, e esta noite o mistério da fé está sendo plantado no seu coração. O Espírito de Deus me diz e me ordena a declarar pela fé que enfermidades vão ser arrancadas aqui esta noite, ministérios serão transformados pela fé. A Bíblia diz, meus irmãos, 1 João 5:4, essa a nossa fé. Diga comigo, a vitória é nossa. A vitória é nossa. Pela fé. Pela fé. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Pela fé. Pela fé. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Pela fé. Pela fé. Antes de passarmos ao próximo ponto da mensagem, o Senhor diz ao meu coração que vai fazer pessoas vitoriosas aqui esta noite. O segredo da nossa vida é permanecermos em busca da vitória. O Senhor determinou a vitória, e a vitória é pelo mistério da fé. Pastor Suzino, este é o segredo dos Gideões missionários, é uma obra de fé. Eu falei com o irmão Allan Kardec hoje, e ele não tinha dinheiro para vir aqui. Ele chegou aqui com R$2. Na quinta-feira não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para vir para o culto, mas ele está aqui pela fé, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. É a vitória da fé. Glória a Deus. Coloque o braço por cima do teu irmão aí, por favor. Coloque o braço por cima dele agora. Coloque o braço por cima dele agora, em nome de Jesus. Você que estava pessimista quanto a este culto, e agora você está vendo Deus operar. Você está vendo Deus operar. Você está vendo Deus operar. Receba a vitória agora. Receba a vitória agora. Profetize vitória a vida do teu irmão agora. Olhe para ele, profetize vitória. Diga vitória, 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 vitória pela fé.
Receba a vitória, receba a vitória, receba a vitória, receba a vitória, receba a vitória. Aleluia! Receba a vitória pela fé. É o mistério da fé que faz a diferença. Receba, 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 receba a vitória pela fé. Receba a vitória pela fé. Receba pela fé. O Espírito de Deus confirmou uma visão agora, que eu tive hoje pela manhã. Tem um vaso de Deus muito grande, derramando azeite dentro deste auditório aqui agora. Levante as suas mãos para os céus e receba o azeite da vitória de Deus. Receba, receba, receba o azeite da vitória de Deus. Receba, 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 receba. Receba, 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 receba. Receba, 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 receba. Amandará, xeribanabacandara, manda. Assim diz o Senhor, meu servo: aquilo que tu pensas que perdeste o controle, não, eu permaneço com controle por ti, porque tenho visto a fé do teu coração. Assim diz o Senhor dos exércitos. Pastor Luiz Antônio, pastor Cezino, Jesus ainda disse: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando Jesus falou que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e os enfermos ficariam curados, ele estava mostrando que a sexta marca da igreja missionária é uma igreja que tem autoridade na terra, é uma igreja que tem autoridade sobre este planeta. Satanás é o príncipe deste mundo, mas Jesus, ao ressuscitar, ele disse: é-me dado todo, é-me dado todo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Escute, eu quero dizer uma coisa para vocês: Satanás tem força, mas não tem poder, porque todo o poder está nas mãos dele, é dele, todo o poder está com ele, é dele. Glorifica o nome daquele que tem todo poder, todo poder. Diga comigo: todo poder, é todo mesmo. Não ficou nada pro diabo. E porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. A igreja missionária é uma igreja que tem autoridade sobre a terra. Agora escute aqui uma coisa, eu vou lhe explicar um segredo espiritual. Jesus disse: e porão as mãos, e porão as mãos, e porão as mãos, e porão as mãos, e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Porque Jesus mandou colocar a mão. Jesus poderia apenas dizer que poderíamos ordenar, apenas disséssemos: seja curado. Mas ele disse: porão as mãos, porão as mãos, porão as mãos. Porque isto, escute-me, certo dia eu estava lendo uma versão da Bíblia, não uma versão portuguesa, uma outra versão, e ali encontrei Levíticos capítulo 6, versículo 18. Na versão brasileira diz assim: e tudo aquilo que tocar na oferta queimada será prejudicado pelo poder da santidade. Mas nessa outra versão ficou mais claro, diz assim: tudo aquilo que for tocado ou que tocar na oferta queimada será atingido pelo poder da santidade. Escute-me, o poder da igreja está no espírito de santidade que está na sua vida. E quando o fogo de Deus te queima, quando você coloca a tua vida como oferta na
nas mãos do Senhor, quando você põe a tua vida no altar, o fogo desce de cima, você é queimado, e tudo que você toca é atingido pelo poder da santidade. Aleluia. Você toca no enfermo, o enfermo é atingido pelo poder da santidade e é curado. Deus também diz: onde colocareis a planta do pé. Escute, não é de qualquer pé não, não é do pé que corre para fazer o mal, não é o pé que vive chutando uma bola, um pedaço de couro, não, é do pé queimado pelo fogo do Espírito. Quando você põe o pé, ali é teu, ali é teu. Aleluia. Pastor Cezino, põe o seu pé sobre as nações, porque elas são suas, porque este pé é queimado, aleluia. Quantos tem pé queimado pelo fogo do Espírito? Quantos tem mão queimada pelo fogo do Espírito? Levanta tua mão assim, levanta tua mão. Você quer receber fogo? Você quer receber fogo de Deus? Você quer receber fogo de Deus na tua vida? Você quer colocar a tua vida no altar? Você quer deixar que Deus queime tudo? Quem quer ser queimado agora? Levante a sua mão, e diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga: Senhor, eis-me aqui no teu altar, queima minha mão, queima meu pé, aleluia. O fogo de Deus está queimando vidas. O fogo de Deus está queimando vidas. O fogo de Deus está queimando vidas. O Espírito de Deus revela a mim e revela ao pastor Luiz Antônio que nesta hora os enfermos serão curados. A cura divina está aqui agora. O poder curador de Jesus está solto neste estádio. O poder curador está solto aqui. O poder curador está solto aqui. O poder curador está solto aqui. Em nome de Jesus, recebe o poder de Jesus. Jesus, seja curado agora em nome de Jesus. A tua mão está queimada. Põe a tua mão no irmão que está do teu lado. Você diz assim: mas eu não sou pastor. Mas você é crente, você é oferta queimada. O fogo te queimou. Põe a mão na pessoa que está do teu lado e ela vai ser curada. Ela vai ser curada agora. Põe a mão aí. Se a tua mão é santificada, aleluia.